Senhores inscritos, convido o nobre senador Hélio José, do PMDB aqui do Distrito Federal. Quero cumprimentar o Elmano e aos nossos ouvintes da Rádio e TV Senado, dizer que eu quero falar hoje aqui sobre a defesa do consumidor, um importante tema, igual o nosso nobre senador Regufe aqui colocou, de defesa do contribuinte também, exatamente, que está relacionado com a defesa do consumidor. Né, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a esta tribuna para manifestar meu entendimento de que é essencial a existência em cada Assembleia Legislativa Estadual, assim como na Câmara Legislativa do Distrito Federal, de comissões permanentes específicas que lutam pela defesa dos consumidores em nosso país. Por isso que nessa casa nós temos que valorizar mais e dar mais ênfase na comissão e no trabalho feito pela defesa do consumidor. A preocupação com os direitos do consumidor é tema de crescente importância entre os brasileiros, que cada vez mais têm recorrido a órgãos como o PROCON e as agências reguladoras, assim como ao próprio Poder Judiciário, para fazer valer seus direitos, bem como buscar reparações pelos abusos cometidos por empresas. Como sabemos, senhor presidente, a relação de consumo é desigual em termos econômicos. As empresas que provêm as mercadorias ou serviços, em geral, dispõem de um poder econômico maior do que a do consumidor. Construir uma igualdade material na relação de mercado entre os dois polos de consumo, por meio de novas legislações e políticas públicas, é tarefa fundamental dos legislativos federal, estadual e distrital. Afinal, como sabemos, o legislativo é o melhor canal de diálogo entre o poder público e a sociedade. Né? E daí a defesa do consumidor ser tão importante para todos nós. É nessa concepção que defendo, nobre presidente, a importância da criação de comissões legislativas específicas para tratar da defesa do consumidor. Acho que nessa casa a defesa do consumidor não pode ficar perdida dentro de uma comissão. Nós temos que pensar uma forma de alçar a defesa do consumidor, igual são nas 27 unidades federativas do Brasil, para ser um tema específico a ser debatido e ser tratado nessa casa. 14 Assembleias Legislativas dos estados do Acre, da Amazonas, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Roraima, de São Paulo, de Sergipe, além da Câmara Legislativa do Distrito Federal, já dispõe de comissões exclusivamente que tratam da defesa do consumidor e do contribuinte. 8 assembleias, a dos estados de Alagoas, do Amapá, da Bahia, do Pará, do seu estado, que é do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul e do Tocantins, trata do assunto concorrentemente com outros temas, como é aqui no Senado Federal. Já 4 estados, o Maranhão, a Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina, ainda não possuem em seus legislativos estaduais comissões que tratem explicitamente da defesa do consumidor, o que seria desejável. O desejável seria que em todas as unidades da federação tivesse uma clareza dessa questão. A atividade dessas comissões é essencial para que a defesa do consumidor encontre no Poder Legislativo uma posição ativa, afirmativa e propositiva em favor da sociedade, levando-se em conta aspectos particulares de cada região. Como exemplo disso, vale registrar as competências regimentais da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Naquele órgão, devem ser analisadas matérias como as legislações que orientam e eduquem o consumidor, que estabeleça a composição, a qualidade, a apresentação, a publicidade e a distribuição de bens e serviços, além de orientar políticas de abastecimento. A comissão também está incumbida de acompanhar e fiscalizar a execução de programas, nobre presidente, e leis relativas às matérias de sua competência, além de intermediar conflitos relacionados com a defesa e a proteção do consumidor. A Comissão Distrital chegou a analisar projetos de leis, que posteriormente viraram leis distritais, sobre o acesso do consumidor a dados que motivam a recusa de crédito, sobre a divulgação de informações de interesse dos consumidores, seja para o pagamento de dívidas com desconto, seja para o exercício do direito da desistência na contratação de serviço, sobre a proibição de discriminação de serviços para consumidores que efetuarem pagamentos por vale-refeição,
e até sobre a higienização do óculos 3D, disponibilizados para os estabelecimentos de cinema, né, 3D, que hoje está sendo uma moda e que precisa ser higienizado para evitar que passe doença para os outros, né? Enfim, como se vê, são incontáveis os temas que passam pelo crivo do Poder Legislativo Distrital e que apontaram a necessidade de um aperfeiçoamento das relações de consumo. Daí a necessidade da Comissão de Defesa do Consumidor. Creio que as situações semelhantes são vivenciadas pelas assembleias dos demais entes federados, que possuem o mesmo órgão. E essa vastidão temática, senhor presidente, também encontramos no âmbito federal, contribuições similares à da Câmara Legislativa do Distrito Federal, contudo visando a elaboração de normas de abrangência nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto a Casa, que buscam ecoar as demandas dos consumidores brasileiros por meio de atividades das comissões temáticas. Na Câmara dos Deputados, desde 2004, a defesa do consumidor é o único tema de uma comissão. Até aquele ano, 2004, o assunto fazia parte da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Mas, por atenção à demanda crescente da sociedade, por mais regulação e controle nas relações de consumo, o tema foi desmembrado, formando-se a Comissão de Defesa dos Consumidores, que é exatamente o desejo aqui no Senado Federal. Quero, inclusive, convidar a Vossa Excelência a somar nesse esforço, para a gente apresentar um PLS solicitando a construção individual de uma comissão de defesa do consumidor, que tem que ter todos os méritos, nós que trabalhamos aqui para a população brasileira, de defender o direito dos trabalhadores. Desde então, a comissão tem ampliado enormemente a sua atuação. Temas diversos, como serviços financeiros, telefonia, plano de saúde, entre tantos outros, têm sido objeto de constante do debate no órgão. Como exemplo dessa extensa atividade parlamentar, cito as discussões sobre a tentativa de imposição de um limite de consumo da internet de banda larga para as operadoras de telefonia, bem como análise dos prejuízos gerados pelo bloqueio de aplicativos de comunicação instantânea com o WhatsApp em relação de investigações criminais. Obviamente, senhor presidente, não é minha intenção propor que o Senado obrigue as assembleias estaduais a instalarem comissões específicas de defesa do consumidor, uma vez que certamente constituiria uma violação ao princípio de autonomia dos entes federados. Mas podemos, a exemplo da cooperação que o Interleg já vem realizando, na atualização de marcos legais estaduais e municipais, auxiliar no aperfeiçoamento institucional dessas assembleias, que ainda não conta com a comissão específica de defesa do consumidor. Senhoras senadoras, senhores senadores, como sabemos, senhores ouvintes, como sabemos, a proteção ao consumidor insere-se entre os direitos e garantias fundamentais de nosso país, com status de cláusula pétrea na Constituição. Ademais, trata-se de um princípio da nossa ordem econômica, cabendo ao poder público a promoção da defesa dos consumidores. Por isso, reforço a importância do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e as Assembleias Legislativas Estaduais, buscarem, por meio do seu melhor arranjo institucional possível, garantir que tais comandos constitucionais sejam alcançados com maior eficácia. Nesse caso específico, houve algumas mudanças na Comissão de Meio Ambiente, onde ela separou, lá estava Meio Ambiente, Defesa dos Consumidores, Fiscalização e Controle. Saiu da Comissão de Meio Ambiente a Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Mas só que ao invés de dar um status maior para a defesa do consumidor, essas comissões foram se somar à transparência e gestão, criando uma supercomissão, uma comissão de transparência, fiscalização, controle e defesa do consumidor. Ou seja, nem tico e nem taco. Fica uma supercomissão que não acaba priorizando nenhum dos assuntos. Foi bom para a Comissão do Meio Ambiente? Foi, que o Meio Ambiente agora tem uma comissão específica para tratar do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Mas foi ruim para a fiscalização e controle, para a transparência e gestão e para a defesa do consumidor, principalmente, que agora se junta numa supercomissão, que é a comissão do fim do mundo, que não dá para analisar nenhuma coisa nem outra. Então, eu gostaria que nós apresentássemos um PLS, nessa casa, um PRS, eu acho que o nome é esse, para podermos constituir
tal qual as várias assembleias legislativas desse país, uma comissão exclusiva para tratar do direito dos contribuintes, para tratar de direito do consumidor, para tratar do direito daquela pessoa que compra e muitas vezes não tem seus produtos a contento, recebido em casa ou recebido na própria loja. Então nós precisamos, já que nós temos todo um Estatuto de Defesa do Consumidor, de tratar com mais cuidado a questão da defesa do consumidor aqui no Senado Federal. Eu hoje sou o presidente da Comissão Senado do Futuro. Eu até pensava em levar esse tema para a Comissão Senado do Futuro, mas analisando, avaliando, estou até ali com o meu amigo Dirceu, que está ali, que é o secretário das comissões, a gente avalia que a Comissão do Senado do Futuro é uma comissão que deva ficar mais solta para tratar de vários temas transversais e que a defesa do consumidor a gente deve priorizá-la da forma que ela deva ser priorizada nessa casa, tendo inclusive a sua comissão específica, sem obrigatoriamente estar tirando os méritos da Comissão Senado do Futuro, que é para discutir nessa casa todas as versões, todas as questões futuristas desse país. Por isso é que não dá para a gente, tal qual fui convencido pelos colegas consultores dessa casa, que criaram a Comissão Senado do Futuro, que não daria para transformá-la numa comissão permanente. Mas a gente tem aqui que defender, que tratar uma forma de melhor colocar e acentuar o papel da defesa do consumidor. Para isso, Vossa Excelência também, que é um estudioso, uma pessoa experiente, uma pessoa que vive de um estado importante, que é o estado exatamente do Piauí, tá certo? Que a gente se junte, pense uma forma da gente valorizar mais essa discussão aqui da defesa do consumidor nessa casa, que na minha visão precisa, tal qual a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados tem uma comissão de defesa do consumidor, aqui também precisamos construir uma comissão que trate desse importante tema. Senhor presidente,